Fala, meus feras e minhas feras, estamos de volta com o nosso canal aqui com a hashtag Eu Amo Estudar. Eu sou o professor Márcio, professor de Histórias, e estamos de volta aqui para falar o que nós tínhamos prometido lá no vídeo anterior. Falamos sobre o Iluminismo e prometemos falar sobre as características do Iluminismo e os seus teóricos, ok? E fica aqui conosco, se inscreve aí no canal, já vai dando like. Você pode fazer desse canal aqui um cursinho para que você estude aí, se prepare para a sua caminhada na escola, nos seus cursos da vida, ok? Então se inscreve aí e já vai dando like. Bom, como nós falamos ontem, nós iniciamos nosso vídeo falando sobre o Iluminismo. E hoje nós vamos falar sobre Iluminismo e suas características. Mas antes disso, nós vamos recapitular um pouco o que foi, ou o que é, ou o que foi, aliás, o Iluminismo. Bom, o Iluminismo nada mais foi do que um movimento político, filosófico, né, que aconteceu na Europa do século 17 até o século 18, século 17 e 18, que mostra a forma de como a sociedade europeia estava descontente com as explorações, tanto do rei, tá? Que era chamado de monarca, do antigo regime, como também as explorações da Igreja Católica, dos dogmas católicos. Então, o Iluminismo ele vai surgir como uma corrente filosófica para libertar principalmente a população pobre, a população analfabeta da Europa, dessas amarras que aconteciam, né, dessas explorações que aconteciam na Europa. O historiador Eric Hobsbawm chama o Iluminismo de libertação do espírito, ou libertador dos espíritos, né? Porque o Iluminismo pregava a razão, o estudo, o conhecimento para libertar a população analfabeta da Europa, ok? Falamos também sobre a dualidade entre trevas e luz, né? A luta entre a luz e as trevas. Quem era a luz? A luz era o conhecimento e as trevas, o analfabetismo. O conhecimento através da razão, tá? Conhecimento que libertava as pessoas que estavam cegas, entre aspas, por causa das trevas, que estavam sendo submissas, sendo feitas de escravas, porque não tinham conhecimento nem acesso ao conhecimento. E hoje, como já falei, nós vamos falar desse Iluminismo e de suas características. Qual foi a primeira característica do Iluminismo? Primeiro, a razão. O Iluminismo tinha como característica a razão como base do conhecimento. A razão como base do conhecimento. O que é que isso acontece? Acontece que os pensadores iluministas tinham como ideal a extensão dos princípios do conhecimento crítico a todos os campos do mundo humano. Acreditavam poder contribuir para o progresso da humanidade e para a superação dos resíduos da tirania e superstição que acreditavam ao legado da Idade Média. Tá? A maior parte dos iluministas associava ainda o ideal de conhecimento crítico à tarefa de melhoramento do Estado e da sociedade. Ou seja, as pessoas que estavam ligadas à superstição, ligadas às coisas espirituais da Igreja Católica, essas mesmas coisas faziam com que as pessoas fossem exploradas, que as pessoas fossem feitas de escravos, entre aspas, e o Iluminismo vem justamente para abrir a mente das pessoas, iluminar a mente das pessoas, já que as pessoas viviam em um período que é chamado pelos historiadores Idade das Trevas, ok? Então, a razão como base do conhecimento, ou seja, esse conhecimento que veio para libertar as pessoas dessas amarras que existiam na Europa. Segundo, o Iluminismo ele combatia o absolutismo. Nós falamos um pouquinho na aula passada, mas vamos falar agora. Por quê? O ideal iluminista combatia a forma de governo muito comum lá na Europa, que defendia a teoria do poder absoluto do rei sobre a nação. Tá? O absolutismo é uma corrente de governo que defendia o poder absoluto na mão do rei, ou seja, o poder centralizado na mão do rei.
tá? E o rei tinha várias características, principalmente de absolutismo, principalmente de tirania. E nós podemos citar aqui alguns reis lá da França, como Luís XIV, Luís XV e Luís XVI, tá? Principalmente Luís XIV, que foi chamado de o Deus Sol, e nas suas teorias, quando ele era questionado sobre a sua forma de governo, ele dizia: o Estado sou eu. Ele citou essa famosa frase: o Estado sou eu, tá? Então o iluminismo veio combater o absolutismo. No absolutismo, o rei era senhor da guerra, ele tinha poder todo o exército, toda a conjuntura militar. Ele era senhor da justiça, ele também tinha poder sobre o poder judiciário e o legislativo. E ele era o senhor, aleluia, do poder religioso, ou seja, ele era maior do que o Papa, tá? Maior do que o Papa. Eu disse aleluia porque lá na igreja, como a igreja era a maior instituição da Idade Média, da Europa, e mandava no sentido espiritual as pessoas, o Papa agora vai tomar o rei agora vai tomar esse poder e vai ser maior do que a igreja e do que o Papa. Ok? Tranquilo aí? Vamos lá. Terceiro, o direito divino dos reis. O iluminismo também lutava contra o direito divino dos reis. O que é que isso acontecia? Acontecia o seguinte: o que era o direito divino dos reis? Era uma doutrina política e religiosa segundo a qual o poder dos reis tem como fundamento a vontade de Deus. Tá? Os reis eram considerados representantes de Deus, e Deus era quem elegia, quem escolhia esses reis. Então, vamos dizer assim, as características dessa doutrina, vamos dizer, o rei era eleito por Deus, escolhido por Deus. Através dessa eleição, dessa escolha, os reis exploravam os analfabetos, os pobres, a classe mais pobre e necessitada da sociedade. Segundo, seus poderes eram considerados sagrados para a crença religiosa da Europa. No período da Idade Média, os reis tinham poder até para fazer milagres, tá? Até para fazer milagres. Terceiro, ele era o único limite ao poder do rei era a vontade divina, a vontade dos céus, ou seja, o poder do rei era ilimitado. A única coisa que poderia limitar o rei era uma vontade, se ela viesse de Deus, né? Viesse de forma divina. E por último, o rei estava acima de todas as leis humanas, tá? Ou seja, lutar contra o rei nesse período era lutar contra Deus. Questionar o rei era questionar o próprio Deus, como também questionar a igreja era questionar o próprio Deus. Então a população vivia nessas amarras, sendo explorado pelo rei, sendo explorado pela igreja e sendo explorado pela classe média da sociedade, como o clero e os nobres, tá? A igreja também lutou contra a intolerância religiosa. A intolerância religiosa. O que é que isso quer dizer? A intolerância religiosa foi a aquisição do fanatismo por parte da elite religiosa e do clero católico, que não aceitava questionamentos nem opiniões contrárias aos seus dogmas. Tá? A partir daí, a igreja criou vários mecanismos para combater os que não aceitavam a sua forma de ensinar, a sua forma religiosa, a sua fé, tá? Principalmente depois aí a questão, você lembra da questão da indulgência, que a igreja vendia salvação, vendia perdão, e Martinho Lutero teve que ali criar suas 95 teses e dividiu a igreja. Pronto, a igreja tinha a sua forma de ensinar, por isso governava de forma espiritual, e o iluminismo ele vai combater, e a igreja criou a Inquisição e as cruzadas para matar e julgar aqueles que não aceitavam sua forma de governar. Por isso o iluminismo combate a intolerância religiosa. E por último, a política mercantilista. Por último, o iluminismo vai combater a política mercantilista. E o que era isso? Era que os governos, os reis, os monarcas, eles sempre interferiam na economia do Estado, na economia dos países da Europa.
Mas por que eles interferiam? Para aumentar cada vez mais os seus lucros, as suas riquezas e os seus poderios, tanto econômicos como religiosos, sobre as pessoas. Ok?